Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir Isaías, capítulo 54, versículo 2. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Isaías, capítulo 54, vamos ler o verso 2 e o verso 3. Nos diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Verso 3: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aleluias. Como é maravilhoso estar na tua presença, como é maravilhoso estar diante de ti, como é maravilhoso estar reunido com os irmãos, com as irmãs, para cultuar o teu nome, para exaltar o teu nome, para reconhecer a tua grandeza, a tua soberania, a tua majestade. Meu Deus, que nesta noite o Senhor possa estender as tuas mãos sobre as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, no meio de tudo o que está acontecendo, a crescer, meu Pai, a crescer na esfera espiritual, que é crescer para com Deus, a crescer na esfera familiar e a crescer ministerialmente. Nos ajude a crescer, meu Pai, nos ajude a crescer, nos ajude a avançar, nos ajude a prosseguir, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estender as tuas mãos e abençoar a tua igreja. Abençoe esse teu filho, essa tua filha, venha trazer forças, meu Deus, venha trazer ânimo, meu Pai, venha fortalecer essa pessoa que se encontra cansado, que se encontra às vezes desanimado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalece nesta noite, meu Pai, derrama o teu Santo Espírito, ó Deus, sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas, e venha nos fortalecer, meu Pai, venha nos dar força, Senhor, para continuar caminhando, para continuar prosseguindo, porque apesar de tudo o que está acontecendo, a vida continua, a vida não para. Então nos ajude, meu Deus, nos ajude a crescer, nos ajude, meu Pai, a melhorar, nos ajude, meu Deus, venha nos abençoar, unge a nossa mente, meu Deus, unge o nosso entendimento, para que assim possamos entender, possamos compreender as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Meu Deus, nos abençoe, abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortaleça a sua igreja, dê graça para a sua igreja, derrama o teu Espírito Santo, cubra a sua igreja com o teu sangue, meu Deus, segura em nossas mãos. Tem pessoas, meu Pai, que estão precisando ser carregadas, carregue essas pessoas. Tem pessoas, meu Pai, que não estão aguentando mais, então ajude essa pessoa a prosseguir, ajude essa pessoa a caminhar, derrame, meu Pai, um fortalecimento nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos prosseguir, para que possamos avançar. Meu Deus e meu Pai, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, nós somos os teus filhos. Por isso, meu Deus, vem nos ajudar, venha nos socorrer, em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus.
Glória a Jesus. Podei vos assentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive e reina para sempre. E eu não estou achando uma das folhas do meu esboço aqui. Será que eu deixei no escritório lá? Ah, está aqui. Obrigado, irmão. Ai, glória a Deus. Deus abençoe. Estou assim, estava tudo certinho aqui, não estou achando aqui. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa vida é um eterno adaptar-se e readaptar-se. A nossa vida está em constante mudança. Muitas pessoas estão se readaptando com a situação que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão se reinventando. Muitas pessoas estão se levantando do pó, literalmente, para se reinventar, porque a vida é assim. A vida é um eterno adaptar-se. A gente se adapta com alguma situação, aí daí um pouquinho vem a vida e nos mostra que é hora de mudar. Aí precisamos nos readaptar. E a vida, ela é dinâmica. A vida é dinâmica. A vida não para, irmãos. Seria muito bom se a vida parasse, para que eu pudesse resolver os meus problemas e depois a vida continuasse, mas a vida não para. A vida é dinâmica. A vida é como um rio que vai fluindo. O rio vai fluindo. Se tiver obstáculos, o rio vai passar por um lado, ou pelo outro, ou por cima, mas o rio continua fluindo. E a nossa vida também continua fluindo. Apesar de tudo que está acontecendo, a nossa vida, ela continua fluindo. Ela continua avançando. E a cada dia é preciso que eu venha me readaptar com alguma situação. E muitas pessoas, no meio de tudo isso que está acontecendo, não estão conseguindo se readaptar. Não estão conseguindo se reinventar. Não estão conseguindo prosseguir com a vida. Ou seja, muitas pessoas estão parando com as suas vidas, não porque elas querem, é porque a situação está forçando elas. Então, irmãos, ontem, olha como que Deus faz. Passei o dia inteiro ontem estudando para preparar a mensagem. Vieram vários assuntos. Quando foi de tarde, comecei a preparar uma mensagem sobre fé. Fortalecendo a nossa fé. Comecei a preparar, mas quando anoiteceu já não tinha mais inspiração nenhuma. Aí quem prepara a mensagem sabe que é hora de parar, porque não tem inspiração nenhuma, porque a inspiração não é minha, a inspiração é de Deus. Então não tinha inspiração nenhuma e parei. Aí, bom, anoiteceu, eu fui dormir. E quando eu acordei hoje pela manhã, aí Deus colocou esse assunto no meu coração. Esse assunto é tempo de crescer. É tempo de crescer. Vai ter pessoas que vão acelerar mais o crescimento, avançar mais, outras vão avançar menos, porque cada pessoa ela recebe de uma forma diferente o impacto do problema, o impacto da pancada, da luta que está passando. Então tem pessoas que nesse período vai avançar mais rápido, tem pessoas que nesse período vai mais devagar, tem pessoas que nesse período vai arrastando, mas a Bíblia quer nos ensinar que é tempo de crescer. Eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso prosseguir. Então este é o assunto que Deus quer nos ensinar nesta noite. Apesar de tudo aquilo que estamos passando, a gente não pode ficar parado.
porque a vida é dinâmica, a vida é como um rio, a vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Então como que eu faço? Eu continuo caminhando e prosseguindo e confiando que Deus está cuidando de mim. Então nós precisamos avançar, prosseguir, crescer. Precisamos crescer. Por mais difícil que seja a situação, Deus quer que a gente continue caminhando. Então vamos lá. Vamos analisar o crescimento em 3 esferas que creio eu serem as mais importantes. As mais importantes. O crescimento destas abre as portas para outros crescimentos. Então vamos analisar o crescimento em 3 esferas. Em primeiro lugar, na esfera espiritual, crescer para com Deus. No meio de tudo que nós estamos passando, no meio de tudo que nós estamos enfrentando, precisamos continuar crescendo para com Deus. A segunda esfera, a esfera familiar, que abaixo de Deus é a base de tudo. Então preste atenção, no meio desse turbilhão que estamos vivendo, eu preciso crescer para com Deus, que é a esfera espiritual. Eu preciso crescer na esfera familiar, que abaixo de Deus é a base. E em terceiro lugar, eu preciso crescer na esfera ministerial. Então, irmãos, eu relutei em falar sobre isto, no sentido de que falar em crescimento, em crescer, num momento em que tantas pessoas estão enfrentando tantos problemas. Mas, irmãos, entenda uma coisa: Jesus é o dono da igreja. O Espírito Santo, Ele sabe a necessidade da igreja. O Espírito Santo sabe a necessidade da igreja, a necessidade que nós temos como igreja. Então, irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele vai tratar em nossos corações, vai falar conosco nesta noite, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos preparar, vai nos fortalecer como igreja. Na esfera espiritual, ou seja, eu preciso crescer para com Deus. Preciso crescer para com Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Disso depende a nossa vida e a nossa longevidade. Então preste atenção: vida com Deus precede, ela vem antes do que qualquer outra coisa em nossa vida. Eu preciso ter vida com Deus, você precisa ter vida com Deus, nós precisamos crescer na nossa vida com Deus. A Bíblia nos diz que, nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu preciso crescer para com Deus. Disso depende a minha vida, disso depende a sua vida. Crescer para com Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque tem pessoas que às vezes elas se perdem no meio do problema, elas se perdem no meio da situação e param de crescer para com Deus, e param de ter vida com Deus. Então é preciso que se cresça na vida espiritual, na vida com Deus.
Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz assim a palavra de Deus, verso 15 em diante, diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Verso 20, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é a pessoa que se torna rico de muitas coisas, mas não é rico para com Deus. Então, nunca deixe, podemos crescer em qualquer área de nossa vida, mas nunca deixe de ser rico para com Deus. Nunca deixe de priorizar Deus na sua vida. Nunca deixe de crescer na sua vida com Deus. Alargue as suas fronteiras, firma bem as suas estacas, porque Deus quer que a gente cresça, mesmo num período tão difícil, mesmo num período de luta. Deus quer que nós cresçamos na nossa comunhão com Ele, na nossa vida espiritual. É preciso crescer na vida com Deus, na vida espiritual. Lá em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 8, nos diz a palavra de Deus: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então entenda uma coisa: cresça no meio de tudo que estamos enfrentando, no meio de tudo que está acontecendo no mundo. Não se esqueça que a vida, ela é dinâmica. Não se esqueça que a vida é como um rio que vai fluindo, a vida continua. Então, no meio de tudo isto, cresça na leitura da palavra de Deus. Gaste o seu tempo lendo a sua Bíblia. Gaste o seu tempo meditando na palavra de Deus. Gaste o seu tempo estudando a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que querem ouvir profecias. Eu quero ouvir profetas, eu quero ouvir revelações. Mas a maior revelação está nas suas mãos, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Através dela, Deus fala com você. Então cresça na sua leitura da palavra de Deus, no seu devocional. Ah, mas o mundo está tão confuso, o mundo está tão difícil, que eu não tenho tempo para isso. Não, é isso que o diabo quer. Então cresça na sua vida com Deus, cresça na vida, cresça na sua vida de leitura, cresça na leitura da palavra de Deus. Gaste o seu tempo, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Eu falava muito com os irmãos de Grama. Quem ensina heresias
está errado. Mas errado também está aquele que não estuda a sua Bíblia. Qual que é o remédio contra a heresia? Eu estudar a Bíblia, eu estudar a palavra de Deus. Então erra quem ensina heresias e erra também quem não estuda a Bíblia, para saber que é heresia, para saber que não provém de Deus aquilo. Então cresça na leitura da palavra de Deus. Gaste o seu tempo lendo a Bíblia. Gaste o seu tempo lendo a Bíblia. É uma mensagem doutrinária. Gaste o seu tempo lendo a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, a Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, cresça em sua vida de oração. Oh, irmãos, cresça na sua vida de oração. Eu preciso crescer na minha vida de oração, porque a vida continua, apesar de tanta coisa que está acontecendo que não gostaríamos que acontecesse, a vida continua. Então eu preciso também continuar crescendo. Cresça na sua vida de oração. A oração é a respiração da alma. Diz o escritor que a oração é a respiração da alma. Quem não ora, morre espiritualmente falando. Então cresça na sua vida de oração. Ore, clame a Deus, fale com Deus, busque a Deus. Cresça na vida de oração. Cresça na sua vida de oração. Eu preciso crescer na minha vida de oração. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso falar com Deus. E a oração é você unir a sua fraqueza, a sua fragilidade, a onipotência de Deus. Quando você está orando, você está entregando para Deus a sua fraqueza, a sua fragilidade, aquilo que você não é. Aí você entrega nas mãos de Deus, que tem todo o poder para contornar a situação. Então ore, cresça na sua vida de oração. Diz o escritor que se ele tivesse passado 30 anos de joelhos, falando com Deus, e nesses 30 anos ele não recebesse nenhuma resposta, ele diz o seguinte: já teria valido a pena, porque eu passei 30 anos aos pés do Senhor. Aleluias! Eu passei 30 anos em comunhão com Deus. Quando você está orando, você está declarando no mundo espiritual que Deus está presente. Então cresça na sua vida de oração. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17, nos diz assim a palavra de Deus: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então, cresça em sua frequência aos cultos. Sempre que puder, venha aos cultos, porque cada vez que a gente vem aos cultos e ouve a palavra de Deus, a nossa fé está crescendo, a nossa fé está sendo fortalecida. Então cresça na sua frequência aos cultos, participe, irmãos. Eu louvo a Deus por essa porta que se abriu. Uma porta que está aberta para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para cultuar a Deus. E a Bíblia nos ensina: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então a porta está aberta, Ele ainda pode ser encontrado. Então não deixe de cultuar, não deixe de vir à igreja, porque cada vez que você ouve a palavra de Deus, a nossa fé, ela aumenta,
nossa fé aumenta, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e quando pregamos a palavra, Deus está aumentando, Deus está fortalecendo a nossa fé. E a fé é igual um músculo. Quanto mais você exercita o músculo, mais o músculo se fortalece. E quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé fortalece. Mais Deus fortalece a sua fé, para que você possa superar os obstáculos da vida. Então cresça na sua frequência aos cultos. Venha cultuar a Deus, venha adorar a Deus, venha buscar a Deus. Salmos 42, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aleluias. Como a corça suspira pela água, por ti, meu Deus, suspira a minha alma, diz o salmista. Então, aprofunde-se em sua comunhão com Deus, tenha sede, fome de Deus, queira mais de Deus, queira buscar mais a Deus, queira estar mais próximo de Deus, queira estar mais perto de Deus, tenha fome de Deus, cresça. É crescer na vida espiritual, é crescer para com Deus. Aleluias. A corça, ela suspira, é um animal que suspira, ela sente o cheiro da água, e diz que ela suspira, ela anseia por encontrar a água. Assim deve ser a nossa alma. Aleluias. Ter fome de Deus, ter sede de Deus, querer mais de Deus. Cresça. Eu preciso crescer na minha vida com Deus, na minha comunhão com Deus. E o conhecimento de Deus é um ato contínuo. Quanto mais eu ando com Deus, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu tenho sede de Deus, mais Deus se revela a mim, mais Deus se revela a você. Aquelas pessoas que têm sede, Deus está ali querendo matar a sede daquela pessoa. Ele falou assim: aquele que tem sede, aleluias, venha a mim e beba. Então quem tem sede de Deus, Deus está pronto a matar a sede daquela pessoa, se revelando a ela. Então cresça na sua vida com Deus, cresça na comunhão com Deus, porque a vida continua, a vida prossegue, é como um rio que vai fluindo, é dinâmica, está sempre mudando. Então eu preciso crescer. A primeira esfera, que é a esfera espiritual, que é a esfera para com Deus, eu preciso crescer. Irmãos, não podemos parar de crescer. Não podemos parar de crescer. Fala com seu irmão assim: você não pode parar de crescer. Você não pode parar de crescer para com Deus. Cresça para com Deus. Continue crescendo para com Deus. Continue tendo comunhão com Deus. Continue buscando a Deus. Vamos crescer. Vamos crescer para com Deus. Aleluias. Aprofunde-se em sua comunhão com Deus. Qual é o desejo que você tem de Deus? Qual é a vontade que você tem de conhecer a Deus? De se relacionar com Deus? Tem intimidade com Deus? E a intimidade, ela vem através do relacionamento. Quem quer ter intimidade com Deus precisa se relacionar com Deus, precisa buscar a Deus a cada dia mais, querer mais de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16. Diz assim a palavra de Deus:
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito significa prática diária da vida no Espírito Santo. Significa falar, significa pensar, agir segundo a vontade de Deus. Andar no Espírito é andar segundo a direção do Espírito. Então, andai no Espírito, tenha vida com Deus, tenha pensamentos de Deus, enche a sua mente das coisas de Deus, pense na palavra de Deus, pense nos louvores, pense em Jesus, pense em Deus, ande no Espírito, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, andai no Espírito. A Bíblia nos ensina a andar no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então eu preciso andar no Espírito, eu preciso me encher do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina: enchei-vos do Espírito Santo. Eu preciso me encher repetidas vezes, eu preciso a cada dia mais querer ser cheio do Espírito Santo, andar no Espírito para ter comunhão com Deus. Nós crescemos. Crescer na vida para com Deus, andar no Espírito, andar no Espírito. Então aqui falamos do crescimento na esfera espiritual, crescer para com Deus. Todos nós precisamos crescer para com Deus, todos nós precisamos ter vida com Deus, comunhão com Deus. Você às vezes está andando na rua ou no seu serviço e vem aquela presença do Espírito Santo na sua vida e você começa a falar em línguas estranhas. Às vezes você não vai falar para ninguém te ouvir, mas você fala em línguas, você vai para um cantinho e começa a falar com Deus. É aquela comunhão com Deus, é aquela presença maravilhosa. Quando a pessoa tem vida com Deus, tem comunhão com Deus, quando a pessoa enche a sua mente, o seu coração, a sua vida das coisas de Deus. Então, primeiro crescimento, crescer para com Deus, crescimento na esfera espiritual. Segundo crescimento, na esfera familiar. Que abaixo de Deus é a base de tudo. Abaixo de Deus, família é base, família é estrutura. Então eu não posso, no meio de tudo que está acontecendo, eu não posso perder o controle. Eu não posso perder o controle emocional, eu não posso perder a direção, eu não posso chutar o balde. Eu preciso crescer na minha família, você precisa crescer na sua família, que abaixo de Deus é estrutura. Precisamos crescer, precisamos nos controlar, precisamos nos dominar. Família, já diz o escritor, é o nosso maior patrimônio. Família é estrutura. E lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus, capítulo 5, verso 8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ou da própria família, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, cresça no cuidado da sua família. Eu preciso crescer no cuidado da minha família. Mas tem tanta coisa acontecendo, e eu tenho andado com o nervo, a flor da pele, eu tenho andado isso, eu tenho andado aquilo. Não, cresça no cuidado da sua família. Cuide da sua família. Tem famílias que estão se desintegrando, se dissolvendo.
nesse período agora, porque ninguém quer abrir mão de nada, ninguém quer ceder de jeito nenhum, todo mundo quer estar sempre com a razão. Então cresça no cuidado com a sua família. Eu fico muito nervoso. Não, irmãos, nós até podemos ficar nervosos, mas a nossa vida agora é controlada pelo Espírito. É o Espírito Santo que precisa controlar a nossa vida. Então você precisa crescer no cuidado de sua família. Precisamos estar atento ao que acontece dentro da nossa casa. Precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, vamos continuar orando para Deus banir esse vírus do mundo. Vamos continuar orando para Deus curar as pessoas. Vamos continuar orando para Deus fazer a obra. Mas, irmãos, não podemos viver em função desse vírus. A igreja continua, a vida continua, a família precisa continuar, porque hoje em dia tudo é o vírus, Aí, irmãos, quase que estamos idolatrando esse vírus. Vamos clamar no final aqui em nome de Jesus, para que Deus entre com providência, mas a vida continua. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso estar atento ao que acontece na minha família, porque senão eu fico focado só em vírus, e a minha família está sendo destruída e eu não estou vendo. Então Deus está nos mostrando, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso estar atento ao que acontece dentro da minha casa. Há pessoas que parecem estar dormindo, e quando acordam, a família já está destruída. A família já foi embora. Então, não perca a sua família de vista. Cuida da sua família. Eu preciso cuidar da minha família. Nós vamos continuar orando, clamando a Deus, buscando a Deus, para poder estender as mãos e banir esse vírus. Mas eu preciso também cuidar da minha família. Você precisa cuidar da sua família. Cresça como filho. Seja um filho melhor. Cresça como filho. Cresça como filha. Seja uma filha melhor. Cresça como esposo, como pai, como mãe, como esposa. Cresça. Precisamos crescer. Cresça como amigo, cresça como pessoa. Não queira ter sempre razão. Não queira ter sempre razão. Ninguém está certo o tempo todo, e ninguém está sempre errado o tempo todo. Então não queira ter sempre razão. Ceda de vez em quando. Ceda. Mesmo tendo razão, ceda de vez em quando. Abre mão. Não, eu tenho razão. Não, irmãos. Nessa guerra aí de quem tem razão e quem não tem, sabe quem que perde? A família toda perde. O esposo perde, a esposa perde, os filhos perdem, todos perdem. Que a pessoa só quer ter razão. Ele acha que ele está sempre certo. Ela acha que ela está sempre certa. Nessa guerra aí, todo mundo sai perdendo. Então não queira ter sempre razão. Ouça mais. Dentro de casa, ouça mais. A Bíblia nos ensina: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então ouça mais. Precisamos ouvir mais. As pessoas não estão tendo paciência de ouvir. Então dentro da sua casa, ouça mais. Perdoe mais. Libere o perdão. Libere o perdão. Se irrite menos. Seja flexível. Precisamos ser flexíveis.
Porque uma árvore, quando ela não é flexível, quando vem o vento forte, ela vai se quebrar, porque ela não é flexível. Então eu preciso ser flexível no casamento, dentro de casa. É fácil? Não, mas peça ajuda a Deus. Deus vai te ajudar, mas não perca a sua família. Cuide da sua família, cuida do seu lar. Cresça na sua família, cresça no seu lar. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Então eu preciso crescer, irmãos, como esposo, como pai, como amigo, como irmão em Cristo. Cresça, cresça, cresça. Ore por sua família, clame a Deus pela sua família, lute por sua família, não desista da sua família. Então cresça, cresça na esfera familiar, na área da família, cresça. Precisamos crescer, precisamos crescer. Mas olha só tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos passando. Irmãos, continue crescendo em Deus, pedindo ajuda de Deus, crescendo com a bênção de Deus. Meu Deus, me ajude a me controlar. Eu não consigo me controlar, mas me ajude a me controlar, me ajude a me dominar, me ajude a ser flexível. Peça ajuda a Deus, peça sabedoria a Deus. Eu sempre oro a Deus: Senhor, me dê sabedoria no casamento, nas finanças, na criação dos filhos. A Bíblia nos ensina que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então peça sabedoria a Deus. Salomão pediu sabedoria a Deus, e com a sabedoria vem riquezas, vem bens, vem um monte de coisas através da sabedoria. Peça sabedoria a Deus, para lidar lá na sua família, para lidar lá no seu casamento, para lidar com seus filhos. Peça sabedoria a Deus. Terceiro e último, então precisamos crescer, em primeiro lugar, na esfera espiritual, crescer para com Deus. Em segundo lugar, preciso crescer na esfera familiar, que abaixo de Deus é a base, é a estrutura. E em terceiro lugar, eu preciso crescer na esfera ministerial. Precisamos crescer, irmãos. Precisamos continuar. Precisamos avançar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então preste atenção. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então eu preciso crescer na esfera ministerial. Eu preciso crescer. Eu preciso continuar. Porque a igreja vai continuar avançando, irmãos. A igreja vai continuar prosseguindo. A igreja não para. A igreja ela só para quando chegar no céu. A igreja não para. Pregamos sobre isso aqui há uns domingos atrás. No barco de Jesus, ele vai navegando até chegar no céu. Ele não para. Ele não vai parar. Então eu preciso crescer ministerialmente. Este mundo que vivemos é um mundo de servidão, mas o mundo que há de vir é um mundo de recompensas. Olha, irmãos, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que você faz para Deus, Ele não vai ficar te devendo nada. O mundo que está por vir é um mundo de recompensas. Este é um mundo de provação. Esse mundo que vivemos é um mundo de provação.
e preparação para a eternidade. Nós estamos aqui sendo provados para ser aprovados para poder receber a eternidade. Aleluias! Estamos sendo provados e em Cristo vamos ser aprovados para alcançar a bênção maior que é Jesus. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Então este mundo é um mundo de provação e preparação para a eternidade. Servir a Deus e trabalhar para Ele deve ser feito com todas as nossas forças e com tudo que conseguirmos. Deve ser de corpo, alma e espírito. Devemos nos entregar para cumprir o nosso ministério. 5 motivos para servir, e vai dar ali no horário certinho, tem 12 minutos mais ou menos. 5 motivos para servir. O primeiro motivo, Evangelho de São João, capítulo 13, verso 12. Evangelho de São João, capítulo 13, verso 12 ao 17. Depois, 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, falando aqui de Jesus, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele está declarando: eu sou o Mestre e Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Primeiro motivo para servir, para fazer a obra, para anunciar a palavra. E é um privilégio tão grande, é uma honra tão grande, é um privilégio. Então o primeiro motivo para servir, não só em anunciar a palavra, é ser um instrumentista, é mexer ali no data show, igual o Nicolas. É mexer no data show, é ser um diácono, uma diaconisa, é limpar a igreja, é fazer alguma coisa para Jesus. Então, o primeiro motivo para servir, devemos servir seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, mesmo sendo Senhor, quando esteve aqui neste mundo, Ele nos deixou o exemplo. Jesus veio para servir, e nós também temos que servir, obedecendo a voz de Deus. Primeiro exemplo para servir é o exemplo de seguir o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, Colossenses 3, verso 24. Colossenses 3, verso 24, diz assim: cientes de que recebereis do Senhor, olha só, a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. E a outra referência é 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro, capítulo 4,
verso 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus, verso 10: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, devemos servir porque somos servos. Servir é uma consequência natural daquilo que somos. Servos existem para servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Servir uns aos outros, crescer ministerialmente. Em terceiro lugar, João capítulo 15, verso 16. Evangelho de São João, capítulo 15, verso 16. Diz assim a palavra de Deus, verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Em terceiro lugar, devemos servir porque temos uma tarefa a cumprir. Cada um de nós aqui tem uma tarefa a cumprir. Precisamos crescer ministerialmente. Precisamos fazer aquilo que Deus nos comissionou para fazer, aquilo que Deus nos vocacionou para fazer. Antes mesmo de nascer, Deus já havia definido uma missão para cada um de nós nesta vida. Ninguém vive por acaso. Deus tem algo para cada pessoa realizar. Deus tem algo para cada pessoa realizar. Então precisamos crescer ministerialmente, para a igreja poder avançar. Desperta o dom que há em ti. Faz alguma coisa para Jesus. Todos nós fomos chamados para fazer algo para Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. Então no corpo, cada parte cada membro do corpo tem uma função. Então, se eu sou corpo, eu tenho uma função no corpo de Cristo. Se você é corpo, você também tem uma função no corpo de Cristo. Deixa Deus te usar, te levantar. Em quarto lugar, quarto motivo para servir, Mateus 25, verso 14 e 15. Mateus, capítulo 25, verso 14 e verso 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Quarto motivo, devemos servir porque fomos capacitados espiritualmente por Deus. A uns Ele deu 5, a outros Ele deu 4, a outros Ele deu 1. Então Ele foi dando os talentos conforme a capacidade de cada um. Agora entenda isto. Um automóvel, por exemplo, tem um carro que é 1.0, tem um carro que é 2.0, tem carro que é 4 ponto não sei o que. Então cada um responde de forma diferente.
Se você pega uma viagem de 1.000 quilômetros, por exemplo, você pega um carro 1.000, você vai chegar lá. Mas se você pega um carro 2.0, ele chega mais rápido. Se pega um carro mais possante, ele chega mais rápido ainda. Então, todos eles vão chegar. Mas entenda uma coisa, Deus deu a capacidade para cada um. Eu não posso querer ter o mesmo ministério que o pastor Leandro tem. Não, Deus deu uma capacidade para ele, dotou ele de uma forma e me dotou de outra. Então, eu não posso querer ser igual a ele. Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Aí estamos caminhando para Canaã Celestial. Aí vai o pastor Leandro num carro dele 4.0. Aí vem o irmão Júnior no carro 1.0. Ele vai chegar lá primeiro. Eu vou demorar um pouco, mas eu vou chegar também, porque Deus me capacitou também. Mesmo sendo um carro 1.000, Deus capacitou também. É cada um segundo a sua capacidade. Então todos nós fomos capacitados por Deus. Você foi capacitada por Deus, foi capacitado por Deus para fazer a obra. Então, cresça ministerialmente, cresça, avance. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas não nos abandona. Ele está conosco e capacita-nos com dons espirituais. E quinto e último, o quinto é motivo para servir. Colossenses capítulo 3, verso 23. Colossenses capítulo 3, verso 23. Verso 23, 23 ao 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Verso 25, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Devemos servir porque seremos recompensados por Deus. Jesus, o Senhor, recompensa os seus servos com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais. E para encerrarmos, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Entenda uma coisa: Deus não é injusto para esquecer aquilo que realizamos para Ele. Faça a coisa certa, apesar de tudo, das injustiças, decepções, incompreensões, traições. Cumpra o seu ministério, cresça para com Deus, cresça na sua vida ministerial. Então precisamos crescer na esfera espiritual, crescer para com Deus. Olha, irmãos, porque a vida ela continua. A vida é dinâmica, a vida é como um rio que vai fluindo, e não podemos ficar parados. Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos ficar à beira do caminho, porque Deus não chamou ninguém para estar à beira do caminho. Deus nos chamou para estar no caminho, caminhando, avançando, prosseguindo. Vem tempestade, vem luta, vem problema, continue avançando, continue crescendo, continue caminhando, continue avançando como igreja. Irmãos, porque a igreja ela avança gloriosa, a igreja caminha, a igreja prossegue, a igreja não vai parar.
está havendo o princípio de uma perseguição contra a igreja. A liberdade de culto é garantida na Constituição. Mas agora só podemos abrir tal dia. Já está havendo uma certa perseguição contra a igreja. Mas a igreja, na verdade, eles não entendem uma coisa: que a igreja não é o prédio, a igreja sou eu, a igreja é você. Irmãos, se rasgarem a Constituição e fecharem a igreja, nós podemos ir para a rua, nós podemos pregar na rua, nós podemos pregar da nossa casa, da janela da nossa casa, porque a igreja continua avançando. A igreja continua avançando, a igreja não vai parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai prevalecer não, a igreja vai avançar. Mas para isso, irmãos, precisamos continuar crescendo na esfera espiritual, crescer para com Deus, na esfera familiar, que abaixo de Deus é a base de tudo, e na esfera ministerial, precisamos crescer. Amém, irmãos? Fiquemos em pé. Em nome de Jesus, fiquemos em pé. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ensinou, meu Pai, que nós precisamos crescer, precisamos aumentar a nossa tenda, alargar bem, firmar bem as estacas, porque, meu Pai, apesar de tudo isso que está acontecendo, a palavra do Senhor para nós como igreja nesta noite é que precisamos continuar crescendo na esfera espiritual, crescendo para com Deus, crescendo na esfera familiar e crescendo na esfera ministerial. Para isto, meu Deus, me ajude, nos ajude a sua igreja, ajude esse teu filho, ajude essa tua filha, fortalece essa pessoa, fortaleça este chefe de família, fortaleça essa mãe, fortaleça esse filho, fortaleça essa filha. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, segura em nossas mãos e nos ajude, meu Deus, socorre-nos, ó Pai, venha socorrer a tua igreja, venha ajudar a tua igreja, venha abençoar a tua igreja, venha fazer a sua igreja avançar, venha fazer a sua igreja prosseguir. Nos ajude, meu Deus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, nos ajude, Senhor, nos proteja, meu Pai, enche a sua igreja com o teu Espírito Santo, enche, Senhor Jesus, a sua igreja com o Santo Espírito, cubra a sua igreja com o teu sangue, proteja a sua igreja, guarde a sua igreja, em o nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus, glória a Jesus.